Me escute, nós iremos estar falando a respeito de um ser humano estar operando na glória de Deus. Olha só, isso não tem vaidade, isso não tem orgulho, isso é uma bênção, porque se nós operarmos em nossa própria identidade, o mal não vai ter nem um pingo de cerimônia de nos pisar. Até eu já digo para você, se você é daquelas pessoas que vai e volta, que tudo que começa não termina, que aquela oscilação de ideia, de pensamento, você começa com tudo acreditando, aí daqui a pouco as coisas não funcionam, você começa a se frustrar, aí você começa a pensar, Deus não está comigo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu pequei? Por que as coisas não funcionam? Se você está operando aí nessa confusão, eu peço, se ligue em nossa programação, pois a mesma Bíblia que diz que Jesus foi a imagem visível, foi o resplendor da glória do Pai, a mesma Bíblia, o mesmo livro Hebreu 1, como por exemplo, você chega um pouco mais ali no capítulo 2 de Hebreus, a partir do verso 10, diz que ele, Jesus, se humanizou, se tomou forma humana para levar muitos filhos à glória. O verso 11 diz, pois quem santificou, que no caso foi Jesus, e nós que somos santificados, se tornamos um. Veja que não há separação, esse é o plano de Deus. Nós, por estarmos andando em nossa própria identidade, nós fomos separados de Deus, nós perdemos a semelhança com Deus, é o que a Bíblia chama de ser humano caído, e aí nós sofrendo, nós mesmo agonizando, mas o céu não poderia intervir. Por quê? Porque nós não fazíamos parte da aliança. E você vê isso ali no exemplo do povo de Deus inserido no governo de Faraó. Faraó, que é uma tipologia do diabo. O rito atual faz com a raça humana. E são pessoas que muitas vezes têm um sentimento bom por Deus. Elas acreditam em Deus. O que elas não entenderam é que pelo fato delas não fazer parte de uma aliança, da aliança com Deus, Deus não pode intervir. Mas veja, a partir do momento que aquele povo creu e ativou a aliança a partir do profeta Moisés, agora a aliança ativada no coração do homem e dos homens, porque não era só um plano de Deus, nunca é para o individual, é para o coletivo. Agora aquele povo, uma vez restaurado a aliança, veja, o céu imediatamente começou a trabalhar em prol, a favor daquele povo. Com você é a mesma coisa. Por que a igreja precisa de um apóstolo? Imagine você, uma empresa americana, e de repente as portas de uma empresa americana começam a abre na sua cidade, começa digamos assim, começa a oferecer oportunidade de emprego para você e vantagem. Olha, os americanos, ele trata com bastante respeito, dá muita oportunidade para o funcionário, etc. Então, são promessas boas, são vantagens boas, e você se empolga, e você vai e se emprega naquela empresa. Só que tem um detalhe: a matriz lá dos Estados Unidos nunca autorizou. E aí você é só o engano. Qualquer igreja que não opere diretamente com essa autorização, e esse que Deus o chamou, que Deus deu a missão para ele, esse é o apóstolo daquele ministério. Aquele ministério que é exatamente o que Moisés fez. Aquele povo estava sem perspectiva nenhuma. Aquele povo estava, agonizando, muitos deles revoltados com Deus, porque eles sabiam da promessa, e eles pensavam, por que Deus não faz nada? Então imagine cada pai vendo o seu filho sendo injustiçado, cada filho vendo seu pai sendo injustiçado, sabendo da promessa. Mas por que Deus não faz nada? Esse Deus não é verdadeiro, esse Deus não gosta de nós. Eu conheço um monte de gente por aí que acredita que, no caso, Deus não gosta dele, porque se Deus gostasse dele, Deus não deixava algumas coisas terríveis acontecer na sua casa, na sua família. Aí Moisés chegou, o ministério do profeta, não, povo, é o seguinte, olha, veja só, existe uma terra que Deus prometeu, e essa terra é de vocês.
Então o que você precisa saber, em vez dessa amargura, em vez desse desespero, vocês restauram a sua aliança com Deus e coloca a alegria de ser um proprietário da melhor terra do mundo. Desencadeia um monte de enfermidade. A ciência consegue acompanhar que cada sentimento de medo, de culpa, de tristeza, solidão, de raiva, de revolta vai causando enfermidade. Por quê? Tudo que é espírito vai se manifestando no seu corpo, vai se materializando na sua vida. O que está no seu coração é o que está caminhando para o seu corpo. Se no seu coração tem mágoa, desespero, tristeza, solidão, não espere coisa boa disso. Mas veja, o povo colocou agora no coração deles que eles iam deixar de ser escravo, iam deixar de trabalhar para os outros, para trabalhar na melhor terra, terra que manda leite e mel. O opositor se abriu para você entender também que quando você colocar a fé no seu coração, vai ter inimigo que jamais você conseguiria vencer, mas pelo fato de você estar em aliança com Deus, você vai vencer, porque é o céu que vai fazer você vencer. Por quê? Porque nada impede aquilo que está no teu coração, o céu vai te colocar lá. Mas como é que o céu vai colocar você em um lugar que não tem nenhuma promessa no teu coração? Pedro diz que pelas promessas Deus nos deu a natureza divina. No teu coração só tem o medo, só tem a tristeza, a solidão, a raiva, a revolta. Deus vai levar você para onde? Não tem como. Agora, coloca a mesma coisa, mas não vai acontecer. Porque o que faz acontecer não é apenas você saber de cor o que está escrito na Bíblia. É se você está operando no Espírito da Bíblia. E aí é onde entra a glória de Deus. Estou só fazendo o preparo. Não li os versículos, mas amanhã nós vamos continuar lendo versículo por versículo, a semana inteira, para falar sobre você operando na glória de Deus. Você tem que entender. Deus, o ponto mais alto é dar a glória dele. É igualzinho os Estados Unidos. Se alguém está operando aqui debaixo da autoridade dos Estados Unidos, todo mundo respeita. E o céu é infinitamente maior do que os Estados Unidos, rapaz. Oxe, não tem Estados Unidos, nem ser desunido, que não se derreta diante se opositar a Deus. E chegamos ao final do programa. Muito obrigado a você.